Gostaria de te cumprimentar. Eu vou dar aqui agora a continuação do estudo sobre o batismo. Você que gostaria de aprender, sobre o batismo, por que não tem sido pregado como se está escrito? Por que os pregadores não falam sobre o real e o verdadeiro batismo na Sagrada Escritura? A Bíblia diz aqui no livro de Efésios, capítulo 3 de Efésios, está escrito no versículo, Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Está escrito da seguinte forma: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Então você sabe que a Bíblia vem te chamar. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Então, qual é o nome que está sobre as nossas vidas sendo invocado? O que é de Mateus 28, 19? Continuando a pregação anterior sobre o batismo. Não estou apresentando as Sagradas Escrituras citadas para negar Mateus 28, 19, onde Jesus mandou os discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles simplesmente mostram como os apóstolos e a primeira igreja interpretavam e obedeciam esse mandamento do Senhor Jesus. Erravam os apóstolos e os seus discípulos neste ensino? Tal pensamento seria quase blasfêmia. Somos mandados a lembrar das palavras que foram anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande mistério de Deus, que seria em outras gerações, não foi dado a conhecer. Agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, no versículo 5. Então você vai ver o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, quem te revela a respeito de tudo que está escrito na Sagrada Escritura é o Espírito Santo. E para que eu tenha essa revelação, é necessário que eu busque conhecer. Amém? Os apóstolos reconheciam o que a maior parte dos líderes religiosos de hoje não reconhece. Primeiro, que o nome de Jesus Cristo é o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 15. Segundo, que o Filho vem em nome de seu Pai. Que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, que seria dado em nome de Jesus. Evangelho de João 14, 26. Colossenses 1, 27. Que o nome do Filho é Jesus. Evangelho de Mateus 1, 21. Terceiro, que a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 9. Jesus disse: examinais as Sagradas Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, quando a Bíblia diz em João 5,39, onde nós lemos: examinais as Sagradas Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então você sabe que a própria Bíblia era dar testemunho de alguém. E quem a Bíblia está dando testemunho? Do Senhor Jesus. Agora preste atenção. O nome do Pai é Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. O nome do Filho é Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 31. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 21. Mateus, capítulo 1, versos 21. Você vai encontrar o nome do Filho. O nome do Espírito Santo é Jesus. Evangelho de João 14, 26, Colossenses 1, 27. Em Atos, capítulo 20,
versos 28, você vai ver que o próprio Espírito Santo, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. Pai, Filho, Espírito Santo são títulos, mas o nome é Jesus, que perdoa os nossos pecados em batismo. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 12. Evangelho de Lucas 24, 47. Evangelho de Lucas 21, 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos 15, 14. Judas, versículo 3. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 até o 11. Então você vai entender que é um evangelho que fala de algo. E por que não é ensinado? Então você tem que buscar os fundamentos dos apóstolos. Olha para você ver. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Efésios capítulo 2, 20 ao 22. Jesus deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos seus apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 2. Então você sabe que através do Espírito Santo, os seus apóstolos, os seus discípulos, eles receberam o mandamento. Jesus abriu. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 44 ao 49. Leiam. Jesus orou: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Evangelho de João, capítulo 17, versos 20. Agora eu gostaria de perguntar a você, muitos dos que estão aqui, que está ouvindo a palavra de Deus, a palavra profetizada, que Jesus, ele tem algo para fazer. Quando ele profetizou a respeito da palavra dele, ele falou da seguinte forma: Jesus declarou: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 20. Jesus prometeu: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Evangelho de João 16, 13. Jesus cooperou, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 20. As testemunhas oculares, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 2. Os apóstolos pregaram: aqueles que pelo Espírito Santo enviados do céu vos pregue o Evangelho. Primeira carta de Pedro 1:12. A palavra confirmada pelos seus apóstolos. Tão grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, ou seja, pelos apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Hebreus capítulo 2, o 3 e o 4. A primeira igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Você vai ver ali a doutrina da igreja, que é o fundamento do cristianismo. E que hoje nós não vivemos esse fundamento. Nós não doamos, nós não dividimos, nós só queremos receber. Só queremos ter. Não dividimos nada. Você pode ver grandes templos de luxo, grandes pastores, mas você não vê dividindo, porque não é cumprido o que a Bíblia diz. O registro bíblico. Vamos entender quantos batismos que foi feito. Um cuidado, um exame, vai nos revelar 9 casos do uso do nome de Jesus em batismo. Onde alguém na Bíblia foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aqui você vai ver 9 casos.
de pessoas que foram batizadas invocando o nome do Senhor, e nenhum em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que se explica? Eu não sei. Por isso que tem que ser lido a Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia, nunca vamos entender o que Deus está mostrando. Primeiro, os judeus no dia de Pentecostes foram mandados a se batizar em nome de Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, 38. É o primeiro batismo, invocando o nome do Senhor. Segundo, os samaritanos foram batizados em nome do Senhor Jesus, depois que Filipe lhe havera pregado acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Atos, capítulo 8, 12 até o 16. O terceiro batismo, os gentios na casa de Cornélio, depois que Pedro lhes pregou o evangelho, ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Atos, capítulo 10, 48. O quarto batismo, Paulo estava tratando de prender a todos que invocavam o nome de Jesus. Atos, capítulo 9, versos 14. Mas qual foi a sua surpresa quando o próprio Jesus lhe aparecera para lhe dizer que o seu nome é o Senhor? Atos, capítulo 9, verso 5. E que devia ele levar esse nome? Atos, capítulo 9, versículo 15. De acordo com isto, Paulo foi batizado invocando o nome do Senhor. Atos, capítulo 22, 16. Maior evidência ainda que Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo é encontrada em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Todos quanto formos batizados em Cristo Jesus, a palavra fomos inclui a Paulo também, junto com os crentes de Roma. O quinto batismo, os crentes na igreja de Roma foram batizados em Jesus Cristo, batizados na sua morte, sepultados com ele pelo batismo, ressuscitados com Cristo, ressuscitado dos mortos, plantados juntamente na semelhança da sua morte. Romanos, capítulo 6, do 3 ao 5. Em todas estas explicações acerca do batismo nas águas, onde se encontra, mesmo assim, a menor sugestão de que o batismo foi intentado só para ser um testemunho público da doutrina da Trindade? O Pai não morreu, não foi sepultado, não foi ressuscitado dos mortos. Somente Jesus morreu. Somos batizados somente no nome do Senhor Jesus. O sexto batismo. Em 1 carta de Coríntios 1, 12 ao 13, lemos: quero dizer com isto que cada um de nós diz, eu sou de Paulo, ou de Apolo, ou de Pedro, Cefas, ou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em o nome de Paulo? Quem foi crucificado pelos coríntios? Jesus Cristo. Em nome de quem eles foram batizados? Jesus Cristo. O contexto não permite outra resposta, porque ao menos que eles tivessem sido batizados no nome de Jesus, o argumento do apóstolo deixará de ter significado algum? Outra vez que Paulo descreve certos pecadores em 1 carta de Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, e acrescenta no versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido gravados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 carta de Coríntios, capítulo 6, versos 9. Está claríssimo que esta referência deve ser combinada ao batismo em água do Espírito, tão comum nos dias apostólicos. Assim podemos ver que os coríntios também foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O sétimo batismo, os crentes em Éfeso foram batizados por Paulo no nome do Senhor Jesus. Atos 19, 5. O oitavo batismo, os colossenses foram sepultados com Cristo no batismo. Colossenses capítulo 2, 12. Esta mesma expressão é usada em Romanos capítulo 6, do 3 ao 4.
onde é definitivamente declarado que os crentes foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O 9º batismo, os Gálatas, da mesma forma, foram batizados no nome de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, do 26 ao 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você percebe que não existe nenhuma expressão em batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E por que que isto é feito? Por que que os pastores pregam desta forma? Por que que eles não ensinam a verdade da Sagrada Escritura? Esse que é o problema. Os pregadores usam aquilo que eles aprenderam, mas não o que está escrito. Leiam mais a Bíblia. Busque entender o que está escrito na Sagrada Escritura. Nós não podemos ir pelos homens. Nós temos que ir por aquilo que está escrito. E não está escrito nenhum batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basta que as pessoas observam, mais nada. Eu te agradeço por você ter me ouvido e que você transmita, compartilhe, divide, fala com as pessoas a respeito disto, porque Deus está abrindo a mente de todos. A mente que outrora tinha sido fechada, Deus abre o entendimento do seu povo, como está escrito em Efésios 3, no capítulo 5, em qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O Espírito é que revela. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço hoje e sempre. Muito obrigado.